Olá! Nesta aula nós vamos estudar os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são classificados como côncavo ou convexo. Imagina que você tenha uma esfera espelhada e essa esfera seja espelhada tanto a parte externa quanto a parte interna, totalmente espelhada. E você resolve cortar essa esfera ao meio. Quando você corta essa esfera ao meio, você terá dois tipos de espelho. Quando você observa a parte da esquerda da nossa figura, a parte de fora é a parte que nós vamos utilizar como sendo a parte espelhada. E essa parte de fora é chamado o espelho convexo. Então, espelho convexo é quando você tem um espelho em que a parte de fora dele é espelhado. Se a gente pegar agora e aproveitar a outra metade dessa esfera espelhada e utilizar a parte interna dela, nós teremos um espelho côncavo. O espelho côncavo, a concavidade interna que é espelhado. Então, observem a figura. Nessa parte da esquerda, nós temos então um espelho convexo. E esse espelho convexo, ele é representado na física desta forma aqui, certo? Onde a parte de fora, que é a parte espelhada. Esse espelho convexo ele terá sempre o centro, um foco e o vértice. O que seria o centro, o foco e o vértice? O centro seria, se você retomasse o que ele era antes, uma esfera, você teria o centro da esfera, que é da onde originou esse espelho. O foco, ele sempre fica na metade do raio. Ao longo das aulas nós entenderemos realmente o que é o foco. Então o foco seria um ponto que fica exatamente na metade do raio, certo? E o vértice é exatamente a intersecção do espelho com o eixo principal. Imagina que esse espelho tinha um eixo principal, onde você cortou ele em 90 graus, certo? A outra metade do nosso espelho, a parte interna, que é a parte espelhada. Portanto, ele é um espelho côncavo. Então, o espelho côncavo, na física, ele é representado dessa forma aí. A parte interna, que é a parte espelhada. Novamente, ele vai ter o vértice, ele vai ter o foco e ele vai ter o centro. Nós temos que ter o centro, o foco e o vértice em nossa mente, saber a localização de cada um, do centro, do foco e do vértice, e aprendermos a desenhar esses espelhos com vértice, foco e centro, certo? É muito importante que você aprenda a desenhar os espelhos, pegar um lápis, aprender realmente a desenhar, que daí você mentaliza realmente o funcionamento desses espelhos. Próximo item, parte de dentro espelhada. Qual é o espelho que possui a parte interna espelhada? Nós acabamos de ver que a parte interna espelhada é o espelho côncavo. Então nós estamos falando do espelho côncavo agora, onde a parte de dentro é a parte espelhada. Conforme a figura que nós cortamos anteriormente, aqui nós temos o espelho com a parte interna espelhada, certo? Que é um espelho côncavo. Representação do espelho côncavo. Na física ele é representado com esta figura. Temos que aprender a desenhar dessa maneira, certo? Que é o jeito que é representado o espelho na física. Sempre ele vai ter algumas características na imagem que se forma dentro ou fora desse espelho. Essa imagem pode ser real ou virtual no espelho côncavo. Ela é real quando ela está no mesmo lado que o objeto, no mundo real do objeto. Ela é virtual quando ela fica dentro do espelho, no mundo virtual você não consegue pegar essa imagem, ela está lá dentro. Essa imagem pode ser invertida ou direita, ou seja, ela pode estar do mesmo lado que o objeto, direita, ou ela pode ficar de ponta cabeça, invertida em relação ao objeto. O objeto está para cima, ela está para baixo. Ou ela está para baixo, ou ele está para baixo e ela está para cima. Então invertida não significa direita, esquerda, significa quando tem sentidos diferentes. Uma vai e a outra vem, certo? E ela pode ser menor ou maior que o objeto. Então voltando, quais são as características que pode ter uma imagem quando formada dentro de um espelho esférico côncavo? Então é uma imagem que possui certas características. São 3 características que ela deve ter. São 6, mas sempre uma imagem ela vai ter 3 daquelas 6 características.
Real ou virtual, ou seja, fica dentro ou fica fora do espelho. Se ela fica dentro, ela é virtual, está lá no mundo virtual. Se ela fica fora, ela é real. Ela pode ser invertida ou direita, ou seja, estar no mesmo sentido que o objeto, ou ficar invertida em relação a ele. Ou ela pode ser maior que ele, ou pode ser menor que ele. E talvez, pode acontecer, no caso quando ele está no centro, ela fica do mesmo tamanho que ele. Então, com relação ao tipo de imagem, real ou virtual. Com relação ao sentido, direita ou invertida. Com relação ao tamanho, maior, menor ou igual ao objeto. Próximo item aqui, nós temos o espelho côncavo agora, representando ele graficamente na física. Então, na física, você tem que aprender a fazer esse desenho, colocar o espelho, o centro, o foco, certinho. Esse espelho, ele é côncavo ou convexo? Nós sabemos ali que ele é côncavo. Mas verificando o espelho propriamente em si, você observa que tem risquinhos na parte da direita do espelho. Aqueles riscos na física indicam que o espelho indica o fundo do espelho. Então, na física, nas figuras que nós temos nos livros, no vestibular, Enem, nas apostilas, fiquem atentos. A parte que tem os risquinhos é a parte de fundo do espelho, é a parte que não é espelhada. Desenhamos ele, temos o centro, o foco. Agora, nós vamos aprender algumas regrinhas sobre a formação de imagem nos espelhos esféricos. Existem 4 regras que você vai aplicando elas. À medida que você aplica, se o raio cruzou, você tem já uma noção do que está acontecendo. Cruzou 2 raios, você consegue desenhar a imagem formada por esse espelho. São 4 regras. Se você aplicar a primeira, aplicou a segunda, não cruzou, aplica a terceira, aplica a quarta, até que esses raios vão cruzar e fazer a formação de imagem. Para entendermos melhor, vamos para a primeira regra. A primeira regra diz que todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal do espelho reflete passando pelo foco. Nós temos ali então o eixo principal. O eixo principal ele fica perpendicular ali ao espelho. Vamos seguir a regrinha então. Ó. Todo raio de luz que incidir, ali está o objeto, certo? Todo raio de luz que incidir partindo do objeto e vai para o espelho paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Vamos de novo? Ó, todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal, quando ele bate no espelho e vai ser refletido, ele passa exatamente pelo foco do espelho, certo? Segundo item, a segunda regra com relação ao mesmo espelho. Nós estamos estudando apenas o espelho côncavo agora. Convexo vai ser depois. A segunda regra aqui, ela diz o seguinte: todo raio de luz que incidir passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Observem que essa regra é a mesma regra anterior, só que invertida. A regra anterior, o que acontecia aqui? Ele vai paralelo e ele volta pelo foco. Você vai ter que guardar isso, hein? Guarda bem isso aí. Vai paralelo, volta pelo foco. Se ele for agora pelo foco, ele vai voltar paralelo. Então veja que essa regra é uma regrinha ao contrário da outra. Ficou fácil da gente entender agora as 2 primeiras regras aqui dos espelhos. Vamos lá? Ó, a primeira regra, todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Guardamos isso aí. A segunda regra, todo raio de luz que incidir pelo foco reflete paralelo. Passou pelo foco, reflete paralelo. Certo? Você grava esses raios. Já tenho 2 raios de luz, já tenho algo aqui que dá para formar a imagem no espelho esférico côncavo. Terceira regra, imagina que o objeto está aqui e ela diz o seguinte: todo raio de luz que incidir no vértice do espelho, ele reflete formando o mesmo ângulo que ele entrou. Se ele entrou com 30 graus, ele faz um índice de reflexão de 30 graus também. Então, ó, voltando. Todo raio de luz que incidir no vértice do espelho formando um ângulo alfa, ele reflete formando o mesmo ângulo alfa aqui no meio. Ó, esse ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é igual no espelho. É mais uma regra para você aprender. E a última regra, ela nos diz o seguinte: que todo raio de luz que incidir passando pelo centro de curvatura, pelo centro, ele reflete sobre si mesmo. Então, ó, todo raio de luz que incidir pelo centro reflete sobre si mesmo.
Vamos retomar aqui bem rapidinho agora, só para a gente dar uma retomada. Rapidinho aqui. Então vamos lá. Primeira regra, todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Segunda regra, todo raio de luz que incidir passando pelo foco reflete paralelo. Decorem ela, aprendam ela. Próxima regrinha, todo raio de luz que incidir no vértice formando um ângulo alfa, quando ele reflete, ele volta formando o mesmo ângulo alfa. E a última regra, a quarta regra, todo raio de luz que incidir passando pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Observe que nessas figurinhas a gente está partindo o raio sempre da ponta da setinha. Essa setinha representa o objeto diante de um espelho, certo? Então você tem que lembrar, você sempre vai ter o objeto e você vai ter que deduzir aonde será a imagem. Para deduzir aonde é a imagem formada por esse objeto diante desse espelho, você vai aplicar duas dessas 4 regrinhas. Aplicou duas, cruzou os raios, você conseguiu determinar a resposta do exercício, você conseguiu encontrar a imagem formada no espelho. Vamos para o próximo item, então. Formação de imagem, então, no espelho côncavo. Aqui nós temos o desenho do espelho côncavo, que você vai ter que aprender, tem que ter ele na mente, tem que saber desenhar ele. Todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Então, ó, imagina que eu tenho um exercício, aqui é onde tem essa setinha intermitente agora, é o objeto. Imagina que aí um exercício para você responder, e ele fala aonde que será formado a imagem desse objeto e quais as características dessa imagem. O que você vai fazer aqui, ó? Todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Segunda regra, todo raio de luz que incidir passando pelo foco, ele reflete paralelo, certo? Aonde que cruzou as setinhas ali, ó, a saída dela? Por que interessa o cruzamento da saída da setinha? Porque o observador, ele vai estar diante desse espelho e ele vai enxergar a onda que retorna do espelho, não a onda que entra. Então, para sabermos aonde será formada a imagem, a gente verifica o cruzamento das retas que saem do espelho e não o cruzamento de retas que entram no espelho. Olhando o cruzamento de retas que saem do espelho, olha lá onde elas estão cruzando ali, ó, ali quase entre o centro e o foco. E exatamente onde elas cruzaram é que forma a imagem. Como que eu desenho essa imagem? Sempre a imagem parte do eixo principal e vai até esse cruzamento. Então, partindo do eixo principal e indo até o cruzamento, nós temos aqui a imagem formada, que é essa setinha que está intermitente agora, ó. Essa vai ser a imagem formada no espelho. Então, ó, quando eu tenho um espelho esférico, côncavo, e o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem fica invertida. Essa imagem agora, ela terá quais características, se você observar? Ela é real ou virtual? Ela é real porque está no mesmo mundo, no mesmo lado que o objeto, não está no mundo virtual dentro do espelho. Ela é direita ou é invertida? Ela é invertida porque ele está para cima e ela está para baixo. Ela é maior ou menor ou igual ao objeto? Ela é menor que o objeto. O objeto está maior e ele ficou um pouquinho menor que ele. Se fôssemos aplicar, imagina que não tivesse ocorrido o cruzamento de raios entre essas duas setas, ou seja, imagine que a luz não tivesse cruzado utilizando essas duas regras, eu tivesse que colocar mais uma regra. Então vamos lá, todo raio de luz que incidir no vértice do espelho reflete formando o mesmo ângulo, ó. Lembra da regrinha? Todo raio de luz que incidir no vértice do espelho formando um ângulo alfa, reflete formando o mesmo ângulo alfa. Então, ó, se ele entrar com 30 graus, ele sai com 30. Observem que por mais que eu aplique várias regras, o cruzamento ocorre exatamente no mesmo ponto. Então é sinal que essas regrinhas elas são aplicáveis e que elas funcionam. Existem casos que você não consegue aplicar uma certa regra, uma dessas 4. Se você vê que ela não tem aplicação, você tenta uma próxima. Apliquei a primeira e a segunda, não cruzou, aplico a terceira, não cruzou, aplico a quarta regra. Aqui nós vimos que elas cruzam com qualquer regra, certo? Devido à posição que o objeto está. Então, ó, o objeto estava de pé, a imagem ficou invertida. Imagina que você está olhando para um espelho desse formato aqui, você vai ver a sua imagem dentro do espelho ou fora? Você vai ver a sua imagem fora do espelho, no mesmo mundo que você está. Por isso que é chamado imagem real. A imagem vai estar fora do espelho e vai estar de ponta cabeça, certo? Já viram isso em algum lugar? Se você olhar agora numa colher, se você olhar a parte de dentro da colher, você vai ver isso, exatamente isso. Você vai estar de cabeça para baixo. E mais interessante, se você observar
com mais atenção ainda a sua imagem, você não está dentro da colher, você está fora da colher. A sua imagem está entre você e a colher. Então, ó, aqui, quais as características dessa imagem formada nesse caso, desse exercício aqui? Que se fosse um exercício, eu estou fazendo um exemplo. A imagem formada ela pode ser real ou virtual, invertida ou direita, menor, maior ou igual ao objeto. E aqui nós temos uma imagem real, porque ela está no mesmo lado que o objeto. Ela é uma imagem invertida, porque o objeto está para cima, ela está para baixo. E ela é uma imagem menor do que o objeto. O objeto estava bem maior que ela, certo? Então é desta forma que você aplica aquelas 4 regras e você vai entendendo a formação de imagem num espelho esférico côncavo, que é o caso desse aqui. Então você aplica as regrinhas aonde cruza as retas que saem do espelho, é aonde forma a imagem, do centro de curvatura até aquele ponto ali.